Sejam bem-vindos aí. Daqui a pouco a gente vai iniciar a nossa aula, tá? Sobre geometria analítica. Meus alunos aí do terceiro ano pegaram material aí na escola, né? Pegaram a AP. Então vamos acessando aí para o professor falar um pouco aí, dar uma relembrada sobre coeficiente angular, associar aí coeficiente angular com ângulo. Tá joia? Vamos ver até quando a gente consegue falar aí. Quem sabe a gente fala aí da elipse, da equação da elipse. Tá joia? O que vocês acharem melhor aí para auxiliar vocês. Depois o professor vai estar postando aí esse vídeo aí no YouTube, né? Depois das edições. Quem tá participando aí? Ninguém? Não, alô aí. Se não tiver público, eu vou começar aqui, hein? Sem ninguém. Aí depois nós tiramos as dúvidas. Tinha gravado. Vou deixar público esse vídeo aí, né? Quem quiser assistir. Opa! Aí, João! Vamos falar aí sobre coeficiente angular, para vocês conseguirem fazer a prova aí. Beleza? Isso, vamos começar então, ó. Então a gente tem falado aí durante as nossas aulas presenciais sobre a ideia da geometria analítica, né? O que é a geometria analítica? É a gente conseguir representar aí figuras geométricas dentro do plano cartesiano. Então a gente só consegue fazer isso por conta do plano cartesiano, tá? O plano cartesiano é em homenagem aí ao René Descartes, né? E ele tem dois eixos, a gente chama de eixos ortogonais, porque essa palavra ortogonal lembra não, né? Está associada aí ao ângulo de 90 graus. Então, forma aqui um ângulo de 90 graus. Eu tenho aí um plano ortogonal ou plano cartesiano, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é representar um ponto nesse plano aí, tá? Para representar um ponto no plano, eu preciso de duas informações. Qual é o valor do x e qual é o valor do y, tá? Então, por exemplo, o ponto A, eu represento dessa maneira. Esse primeiro valor que eu colocar antes da vírgula aqui, vai ser o valor do eixo x, tá? Então, por exemplo, 3. E o eixo y, 2. Aonde que está esse ponto aqui no plano? Tá? Como é que eu vou fazer? O plano funciona o seguinte: esse meio aqui, ó, esse encontro dos dois eixos é chamado de origem, tá? A coordenada dele é 0, 0. Isso aqui, ó, essas informações do ponto A é chamado de coordenadas, tá? Esse primeiro valor eu vou procurar em x e esse primeiro valor em y. Vocês já sabem disso, né? Só estou dando uma relembrada aí rapidinho. Do centro, né, da origem do zero, eu vou estar fazendo aqui os valores crescendo, né? Então, do centro é o menor e ele vai aumentando conforme eu distancio do centro. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Para cá, são os valores de x negativo. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tá? E no eixo y, a mesma coisa, só que para cima é positivo, para baixo negativo. Qualquer pergunta aí, vocês falam no chat, a gente vai tentar explicar aqui, ó. Beleza? Então, ó, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, positivo. E aqui para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá? Vou usar esse plano aqui para a gente fazer outras atividades nele. Então, aonde que se localiza esse ponto aqui? Ponto A tá 3 para x e 2 para y. Então, primeira coisa, olha o eixo x
Ele é positivo, então ele está para cá. Número 3. 1, 2, 3. Fico com o meu dedinho aqui, ó. Veja aqui onde saiu. E agora 2 em Y. Vem aqui no 2 no Y. Está aqui, ó. Como é que eu vou encontrar esse cara com esse cara? Andando paralelo ao eixo Y e andando paralelo ao eixo X. Tá? Então, eu não vou marcar nem no 3 e nem no 2. Eu vou marcar no encontro desses caras aí. Esse cara é o ponto A. Joia? Então, vamos lá. Se eu traçar uma reta aqui, ó, que passe pela origem e pelo ponto A, tá? Que pelo teorema de Euclides, com 2 pontos eu consigo traçar uma única reta, tá? O que acontece? Eu tenho uma reta passando por 2 pontos. Pergunta-se qual é o coeficiente angular, tá? Então vou escrever aqui, ó. Qual é o coeficiente angular? Ou seja, o que ele está perguntando? Qual é o valor que me dá a inclinação dessa reta? É isso que ele quer saber, tá? Depois a gente vai associar isso à equação da reta, tá? Então, eu vou tentar fazer uma aula bem resumida aqui, falando um pouquinho de cada coisa aí, tá joia? Então, ó, o que é o coeficiente angular? Ele quer saber qual é o número, coeficiente eu leio como se fosse número, angular, ou seja, que tem a ver com o ângulo, que tem a ver com a inclinação. Então, quando ele me pergunta qual é o coeficiente angular, ele quer saber qual é o número que me dá a inclinação da reta. Tá joia? Como é que a gente calcula isso? A gente já calculou para rampas, lembra? A gente calculou lá na escola as rampas. O que eu precisava? O coeficiente angular, né? A gente pode chamar de M, tá? Geralmente nas provas vão chamar de M. Ele é a altura, então a variação de Y aqui, sobre a variação de X. Ou seja, é a altura, se a gente estivesse falando de rampa, sobre o comprimento da rampa. Lembrou? Onde é essa altura e onde é esse comprimento? Eu vou procurar 2 pontos na reta para ver aonde é a altura desses 2 pontos e qual é o comprimento desses 2 pontos. Professor, pode ser qualquer 2 pontos? Qualquer 2 pontos da reta. Tá joia? Eu vou pegar o ponto da origem e esse ponto A. Quem é a altura? Então, a gente vai imaginar esse triângulozinho aqui, tá? Como se fosse a nossa rampa. E eu vou... Isso aqui, ó, essa variação de Y, que é a altura da rampa, e esse cara aqui, que é o comprimento da rampa. Então, o que eu tenho aqui? Essa altura, né, delta Y, é igual a quanto? Ué, se vai de 0 a 2, eu vou olhar aqui no eixo Y, ó, vai de 0 a 2. Então, variou de 0 até 2. Variou 2. Então, esse cara aqui é 2. E esse cara aqui? Olho no eixo X. Ele foi de 0 aqui até 3. Então, esse cara é 3. Professor, sempre vai estar claro assim para mim achar? Não, tá? Então, daí, daqui a pouco, quando eu estiver só nos 2 pontos, vou sair do desenho, a gente vai ainda conseguir calcular o coeficiente angular. Joia? Beleza. Tá tranquilo aí por enquanto? Então, vamos lá. Qual que seria esse valor de M aí? O valor de M, variação de Y, 2. Sobre a variação de X, 3. Ou seja, 2/3. Essa é a inclinação da reta. Tá joia? Então, vamos parar por aí por enquanto. Esse cara é o coeficiente angular, ou seja, esse cara é o valor que me fala qual é a inclinação da reta. E aí a gente pode perceber o seguinte, é um valor positivo ou é um valor negativo? Ah, é positivo, tá? Esse cara é positivo. Se esse cara é positivo, olha a minha reta como é que tá. Ó, ela tá subindo. Né? A gente fala que ela está crescente, é uma reta crescente. Então, quando esse cara aqui, final, for um cara positivo, essa reta vai estar subindo. Beleza? Agora, se essa reta tivesse declinando aqui, ó, fosse decrescente,
esse cara, eu ia chegar num resultado negativo. Tudo bem? Então, o que é o coeficiente angular da reta? O coeficiente angular da reta é um número que me mostra o quanto essa reta está inclinada, tá? Nesse caso, ela está a 2/3. Quando a gente estava falando lá de inclinação da rampa, lembra o que é esse 2/3? Ó, é altura sobre comprimento, ou seja, a altura dessa rampa, né, vai ser 2 a cada 3 que eu ando de comprimento. Então, por exemplo, se eu andar 30 metros na horizontal, quanto essa rampa vai ter de altura? 20 metros. 3 metros, 2 metros de altura. Ou seja, ela é sempre 2/3 do comprimento que eu andar. Tá? Ah, professor, como assim? Não entendi. Então, ó, vamos tentar entender o que é esse coeficiente angular. Vou apagar aqui, ó. Vou apagar porque tá gravado, né? Tá gravando, eu posso apagar. Ó. Então, vamos tentar entender o que é esse m igual a 2/3. Isso aqui quer dizer o seguinte: a cada 3 que eu ando na horizontal, eu subo 2. Ou seja, se eu andar 15 metros, quanto que eu vou subir aqui nessa rampa? Qual vai ser esse cara? 2/3 desse 15 aqui. Ou seja, eu vou pegar o 15, dividir por 3 e pegar 2, tá? Na matemática, a gente pode fazer isso direto. Quando eu pergunto quanto é 2/3 de 15, é o mesmo que eu estar fazendo 15 vezes 2/3. Eu multiplico por 2/3. Então, 15 vezes 2, 30. 30 dividido por 3, 10. 10 metros. Ou seja, essa rampa aqui, ó, ela tem altura de 10 metros. Então, é isso que significa o coeficiente angular, tá? Ele vai ser sempre a fração do comprimento daquela rampa, o quanto a altura, quanto vai ser essa altura em relação ao comprimento. Se fosse meio, a cada, então, 20 metros, eu vou subir 1 metro de altura. A cada 100 metros, eu vou subir 50 metros. É isso que significa, então, essa fração que a gente descobriu aqui. Tá joia? Só que lembra que o professor falou o seguinte, que eu posso ter tanto em número, a inclinação, tá? Ou seja, sendo uma fração do comprimento, ou eu posso ter também a inclinação em ângulo, tá? Então eu posso, esse cara é a fração do comprimento. Então é a altura aqui em função do comprimento. Se esse cara anda 15 metros, esse cara é 2/3 dele. Joia? Só que eu também posso falar de inclinação usando o ângulo, tá? E aonde está esse ângulo? Tá nesse cara aqui, ó. É esse ângulo que eu quero descobrir. Eu vou chamar de alfa, tá? Então, vou usar uma letra grega aí que geralmente a gente usa para ângulo, joia? Então, esse alfa aqui. Quanto é esse alfa se esse cara é 2/3? Tá joia? Então, essa pergunta, quem é esse ângulo aqui, ó? Como é que eu descubro esse ângulo? Se a gente for, né, pela matéria lá do primeiro ano, até mesmo do 9º ano, eu posso calcular aí as relações trigonométricas, joia? Qual é a razão trigonométrica, né, a relação trigonométrica, que eu consigo, a partir da altura que eu tenho aqui, com o comprimento que eu tenho aqui, tá? Essa relação a gente chama de tangente. Então, se eu tenho um valor aqui, que é o coeficiente angular, e eu quero descobrir o ângulo, eu estou querendo descobrir o seguinte: qual é a tangente desse ângulo aqui que está sendo formado, que vai ser igual a 2/3? É isso que eu quero descobrir. Tá joia? Como é que eu faço essa conta aqui, ó?
eu não vou usar, né? Não vou fazer na mão isso. Isso aí a gente vai usar a calculadora para calcular esse ângulo aí, tá? Geralmente, né, os exercícios colocam aqui um ângulo notável, que a gente consegue achar a partir desse valor aqui, tá? Mas como eu criei da minha cabeça esse valor, a gente vai usar a calculadora. Como é que eu uso a calculadora para calcular esse ângulo aqui? Joia? Como é que eu faço isso? Eu vou usar aí o arco tangente, que é o inverso da tangente. Então, eu vou falar arco tangente de 2/3 é igual a quem? É isso aqui que eu vou fazer para achar o ângulo tendo coeficiente angular. Tudo bem? Então, a gente consegue associar, sim, o coeficiente angular ao ângulo, tá? Resolvendo o quê? Esse arco tangente. Tá joia? Por enquanto eu não estou com a calculadora, mas fica essa ideia aqui para a gente estar fazendo depois, tá? Então, só um resumo aí do que uma coisa tem a ver com a outra. Voltando lá para a nossa reta, eu posso fazer o seguinte: se eu descobrir qual é a inclinação da minha reta, eu consigo descobrir qual é o ângulo que ela está fazendo com o eixo X. Porque o eixo X aqui, ó, né, vamos fazer o desenho aqui, ó. O ângulo X, o eixo X, ele vai ser sempre formado, né? Pensa lá no plano cartesiano. Esse ângulo aqui vai ser sempre formado com o X. O X é como se fosse o nosso chão. Então, eu consigo, a partir da reta, do coeficiente angular da reta, encontrar qual é esse ângulo aqui. Tá joia? Então, existe uma relação entre os dois, que é calcular o arco tangente desse cara, eu vou chegar a esse ângulo aqui, tá? Mas para a gente, por enquanto, não precisa isso aí, tá? Vamos lá, voltar a como encontrar esse coeficiente angular se eu não tiver o desenho, tá? Então, vamos pensar o seguinte, eu não tenho desenho, não tenho. Eu só tenho o quê? 2 pontos. Eu tenho o ponto A, que é 3 e 2, e o ponto B, que é -1 e -2. Só tenho essas duas informações. Eu sei que são 2 pontos que eu posso representar no plano cartesiano, mas eu quero saber qual é o coeficiente angular da reta que passa por esses dois caras. Ou seja, qual é a inclinação dessa reta, tá? Lembra o que a gente falou? Que coeficiente angular é a variação de y sobre a variação de x? Então, vamos calcular essa variação aqui. Ah, professor, mas como eu vou calcular a variação? Ó, é só olhar esses 2 pontos. Eu não tenho um valorzinho aqui para x, não tenho um valorzinho para y, não tenho um valorzinho para x, não tenho um valorzinho para y. O que aconteceu? Ó? Do ponto 2 aqui, ó, do y igual a 2, eu tenho y menos 2. Quanto variou de um para o outro? O que eu vou fazer? Pegar um cara e subtrair o outro, tá? Então, a variação é eu pegar um valor de y aqui e subtrair por esse valor de y aqui. Ou o contrário, tá? A variação minha aí eu vou conseguir encontrar, independente da ordem. Jóia? Então, por exemplo, ó, eu tenho esse ponto que está no quadrante positivo e esse aqui que está no terceiro quadrante. Então, eu tenho que calcular essa variação aqui, ó. Então, ele saiu de -2 e foi até 2. Quanto ele variou? Posso pegar esse cara aqui sendo o y final, né? Então, posso colocar assim, ó, o y do meu ponto B menos o y do meu ponto A. Então, vou pegar esse cara e subtrair esse cara aqui, ó. Então, eu tenho -2 menos o ponto 2 aqui. Joia? E agora esse cara aqui, ó, variação de x. Eu tenho o meu x do ponto B menos o x do ponto A. Tá? Então, o meu ponto B é -1 e o meu x do A é 3. Quanto que dá essa continha? Ó? Devo 2 e devo 2. Então, eu devo 4. Devo 1 e devo 1. E devo
3, devo 4. Vou pegar isso aqui e copiar aqui embaixo. Ó. M é igual, então, 1/4 sobre 1/4. Ou seja, menos e menos mais. 4 dividido por 4, 1. Ou seja, o coeficiente angular é igual a 1. Se eu fosse perguntar para vocês, ó, agora dá para encontrar o ângulo aí de uma maneira mais fácil, né? Porque esse valor aqui, ó, ele é fácil, né? Achar a tangente desse cara. Qual que é a tangente de 1? Se eu fosse perguntar assim, qual é a tangente de um ângulo que dá 1? Que ângulo que é esse aqui, ó? Vocês sabem, né? Quanto é aí? Vou fazer que nem no centro de mídia. Faça a pergunta e espero vocês responder. Tá muito rápido aí? E aí? João? Qual que é a tangente aí do ângulo, né? Qual é o ângulo aí que a tangente dá como resultado 1? Nicole? Nicole sabe, hein? E aí? Thalia? João? Nada? Ó, vou falar então. Putz, esqueci, professor. Sei não. Ó. A tangente de 1 é 45 graus. Então, o ângulo aí que está associado a esse cara aí é o ângulo de 45 graus. Mas depois eu mostro aí como calcular aí na calculadora esse ângulo aí. Tá joia? Mas só para a gente saber que dá para associar um ao outro. O que é importante vocês verem daqui? Mesmo eu não tendo o desenho da reta, através de 2 pontos, eu consigo encontrar o coeficiente angular dela, tá? De que maneira? Escolho uma ordem, né? Ou daqui para lá, ou de lá para cá, e subtraio o y desse cara menos o y desse cara. O x desse cara menos o x desse cara. Ah, professor, você está falando que a ordem não importa. Se você, em vez de fazer y de A menos y de B, vai dar o mesmo resultado? Vai dar. Vocês querem ver? Nosso resultado aqui deu 1, né? Eu fiz B menos A, né? Eu fiz os pontos de B menos os pontos de A. Vamos ver se o inverso vai dar igual. O que não pode é você fazer o y do B menos o A e depois fazer o x do A menos o x do B. Aí não dá, tá? Então agora eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer aqui o y do A menos o y do B. E o x do A menos o x do B. Certo? Então, eu vou pegar esse cara e subtrair esse cara. Y de A, 2. Y de B, menos 2. Então, ficou menos o menos 2. Joia? Menos da continha e menos 2 do valorzinho aqui. Igual. Aí, vamos para cá. X do A, 3. Menos o X do B, menos 1. Então, vamos lá. Ficou 2. Menos e menos mais. 3 menos e menos mais. Olha lá, o resultado também deu 4 sobre 4. Ou seja, o coeficiente angular aí também deu 1. Então, não importa a ordem dos 2 pontos que você pegar. Desde que você, se você fizer o y do A menos o y do B, o x do A menos o x do B. Se você inverter, não dá não, tá? E aí, ó. Dando uma força aí, ó. Cadê os teachers para ajudar o professor? Então, ó, a primeira habilidade que a gente tinha que desenvolver é essa: encontrar o coeficiente angular de uma reta. Tá joia? Com isso aí, né, pegando 2 pontos qualquer da reta, eu consigo calcular esse coeficiente angular. Tudo bem? Depois, dá para a gente relembrar lá qual é a equação da reta. A Nicole mandou uns exercícios para mim, encontrando a equação da reta de uma outra maneira, tá? Eu posso até fazer aqui agora para vocês, para mostrar como encontrar essa equação da reta. O que vocês acham? Ou eu falo um pouco aí da elipse, para vocês tentarem fazer o exercício da elipse? Só sei de uma coisa, a aula está melhor do que no app do Centro de Mídia.
Aí, ó. Chega de ser NVIDIA. Chega não, vocês têm que assistir lá, não pode falar isso não. Tá tendo chamada lá, viu? Tô acompanhando. Aí, ó. Isso, tem que incentivando os outros sítios aí já preparar. Joia? Então, ó, fazendo um resumo. Para calcular, vocês anotar aí, ó. Calcular o coeficiente angular da reta. O que eu preciso? 2 pontos. E aí calcular esse y do ponto A menos y do ponto B e o x do A menos o x do ponto B. Só isso. Então, com 2 pontos, eu consigo calcular o coeficiente angular dessa reta aí. Pode ser 2 pontos qualquer. Tá joia? Beleza? Vamos lá falar de outra coisa? Eu vou falar um pouco da elipse. Depois, se vocês quiserem, eu monto aí da equação da reta. O que vocês acham? Pode ser? Porque caiu bastante questão da elipse lá, né? Então, quem está anotando aí, anota aí. O professor pintou até a cara aqui, ó. Vamos falar de elipse agora? Ah, agora tá melhor, tá mais bonito agora. Pega o caderno lá, tá ali. Vamos falar da elipse. Ó, a elipse tem 2 casos, joia? A elipse que a gente estuda aí, tá? A gente não se aprofunda muito no colégio. Mas ela tem 2 casos. Um caso é quando o eixo do raio maior aqui está sobre o x, e o outro caso é quando o eixo maior está aqui sobre o y. Então, numa ela é fininha e comprida, e no outro ela está deitada, né? Como se estivesse deitada aqui. Então, tem esses 2 casos da elipse. O que vai mudar na nossa fórmula? Essa aqui, ó. A fórmula da elipse, ela é a elipse com centro na origem, né? A gente quase nem estuda aí no terceiro colegial com centro fora da origem, tá? Mas depois o professor pode fazer aí uma live explicando, sendo fora, depois vocês pegar esse jeito aqui, tá joia? Então, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual. Se ela estiver deitada, eu vou ter o a ao quadrado debaixo do x ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Beleza? O professor colocou alguns vídeos lá no site lá que eu compartilhei com vocês. Aí dá para vocês olhar com mais calma lá para entender melhor aí sobre a elipse, tá? Ele chega à dedução dessa fórmula aqui. E o outro caso é esse aqui, ó. Olha o que vai mudar. Ó, vai mudar o quê? Em vez do A estar debaixo do X, o A está debaixo do Y aqui, ó. Então, eu tenho o B aqui e o A aqui em cima. Tá joia? Então, essa é a diferença desses 2 casos de elipse. A fórmula da elipse, nesse caso, o A está debaixo do X, e nesse caso aqui, o A está debaixo do Y. Ah, professor, mas quem que é o A? Quem que é o B? Tá? E daí vai surgir um C aí também, tá? Então, primeiro, esses são os 2 casos que eu tenho da elipse. Agora eu vou explicar o que significa esse valorzinho de A e esse valorzinho de B. Tá joia? Vamos lá? Preparado aí? Agora é para tirar foto, né? Em vez de copiar. Eu acho que tem que ter live de todo mundo aí, hein? Todos os professores têm que fazer uma live agora. Olha lá, ó. Aí, ó. Vamos fazer live agora para os alunos. Como é que tá aqui? Vamos ver se tem pergunta aqui. Tem nada. Isso, depois eu vou salvar e publicar para ter mais para vocês poderem ver depois com calma aí o vídeo, tá? Então eu vou dar continuidade aí.
Beleza? Então, ó, esses dois casos, eu vou tratar um caso e depois vocês podem ver que vai ser a mesma coisa. A única coisa que vai mudar vai ser quando a gente fazer a equação da elipse. Tá? Vou tratar um caso e depois vai valer para o outro caso. Joia? Beleza? Então depois vocês assistem com calma aí. Vamos lá. Então, ó, vou desenhar uma elipse aqui, mais bonita que aquela. Eu tenho um Y aqui e o X aqui, tá? Essa distância aqui, ó, entre o centro com essa extremidade maior da elipse é o meu valor de A, tá? Então, esse aqui é chamado de raio maior da elipse. Ele vai ser a letra A, tá? E esse cara aqui, ó, o raio menor, vou escrever aqui, ó, raio menor vai ser igual o B, aquele Bzinho. Ah, professor, você está de brincadeira. Não, é verdade. Só que às vezes ele não vai me dar o A e não vai me dar o B. E aí eu vou ter que descobrir, tá? Mas vamos supor que eu tenha o A e o B, e aí eu vou montar a equação, depois eu vou criar um caso que eu não tenho o A e o B, mas tenho a distância do foco dessa elipse, tá joia? Então vamos lá. Se esse cara aqui for 1, 2, 1 por 3, 4, né? Esse ponto aqui for 4 para x e 0 para y, porque está na reta aqui. E esse cara aqui for 1, 2, 3. 0 para x e 3 para y. Então, o que eu tenho? Que essa distância aqui é 3 e essa distância aqui é 4. Ou seja, de informação aí eu tenho que o meu A, que é o raio maior, é 4. E o meu raio menor aqui é 3. Aí eu vou lá na equação da elipse. Qual é a equação? Aqui o A está sobre o x, ou seja, está debaixo do x. Então, eu vou pegar x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a... igual não, sobre, né? Sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Por que eu escolhi esse caso? Porque o A está debaixo do x. O A debaixo do x significa que a elipse está deitada, ou seja, o raio maior está sobre o eixo x. Joia? O que eu faço agora, professor? Substituo esses dois valores aqui. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 4 ao quadrado e mais y ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Vamos resolver isso aqui? 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Dá 16, certo? Vou escrever aqui em cima, então. Então, a equação final vai ficar 4 ao quadrado, 16, mais y ao quadrado sobre 3 ao quadrado. 3, 3, 9, igual a 1. Esse igual a 1 é da equação da elipse. Ou seja, qual é a equação dessa elipse aqui? A equação dessa elipse é essa equação aqui. Tá joia? Só que, às vezes, o que vai acontecer? Ele não vai me dar o valor de A ou ele não vai me dar o valor de B. Ele vai me dar um valor de C e aí eu tenho que descobrir esse valor de C aí. Tá joia? Então, vamos para esse caso? Quando eu não tenho A ou quando eu não tenho B. Vou colocar aqui quando eu não tenho A. Tá? Vamos lá. Vocês estão gostando de ver os professores aí, ó. Vamos supor, então, que nesse cara aqui, eu não tenho esse cara. Mas eu tenho um carinha aqui no meio, ó. Vou chamar esse aqui, ó. Que ele é o foco. Vou fazer um outro desenho aqui, então. Deixa eu pensar aqui. 2, aqui pode ser. Não vai dar exato no final, mas tudo bem, ó. Eu tenho um valor aqui que é chamado foco, tá? Esse foco tá 2 para x e 0 para y. Beleza? Então, ó, o foco não é extremidade. Não é extremidade. Então, professor, como é que eu vou achar esse valor de A se eu só tenho esse cara aqui que é o foco?
a distância do centro até o foco a gente chama de C, tá? E aí, a partir desse C e desse B, eu consigo achar esse A. Sabe por quê? Por conta disso aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui, ó. O foco tá aqui, ó. Aqui é a origem, né? O zero. Aqui é o foco. Essa distância é C. Essa distância aqui é B. Esse cara eu sei quem é 3, né? Essa distância é 3. Essa distância eu não sei. E esse cara aqui é a distância do A. É esse desenho que eu fiz aqui, certo? Só que olha uma coisa. Se eu pegar a distância desse cara aqui, que é o A, e vir colocar aqui, ó, esse cara, adivinha qual que é o tamanho dele? Esse cara é o tamanho de A. Ah, professor, então se eu tenho foco, tenho esse B, eu consigo achar o A por Pitágoras? Consegue, tá? Então existe uma relação entre essas três letrinhas, que é a relação pitagórica. Ou seja, o A é o quadrado da soma de B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Então eu consigo encontrar o valor do A partir da distância do centro ao foco e do raio menor. Se tivesse faltando aqui o B, eu conseguiria achar o B pela distância do foco e a distância aqui do raio maior, através dessa relação pitagórica, tá? Então, vamos supor que a nossa situação é essa. Eu tenho foco aqui em 2 e tenho raio menor em 3. O que eu vou fazer? A ao quadrado é igual a B, que é 3 ao quadrado, mais o C. Quem que é o C? A distância do foco, que é 2. Então, ficou 2 ao quadrado. Então, A ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 9 mais 4 deu 13, tá? Então, vamos vir para cá, ó. A ao quadrado é igual a 13. Passo essa raiz, né? Passo o expoente como raiz. Então, ficou A igual raiz de 13. Pronto. Encontrei o meu A. Se eu tenho o valor de A, o valor de B, eu já consigo montar a equação da elipse, tá? Vou apagar aqui, ó, e vou mostrar para vocês como é que ficaria a equação dessa elipse. Ó, o professor está aprendendo aqui a ser mais organizado aqui, tá joia? Então dá um desconto pro professor se estiver meio bagunçado aí. Então, ó, o que eu tenho de informação? Quais os meus dados? O A meu, que é a raiz de 3, e o meu B, que é 3. Beleza, vou escolher aí a equação da elipse, que corresponde à equação que eu estou trabalhando, e vou substituir esse valor. A minha elipse está deitada, né? Então, o meu A está debaixo do X. E o meu B está debaixo do Y. Vou pegar esse cara e substituir esses valores. Então, vai ficar x ao quadrado sobre raiz de 13 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1. Tá? Quanto que vai dar isso aí? Deixa eu passar aqui embaixo. Ó. A igual a raiz de 13. Raiz de 13 ao quadrado, eu posso fazer o quê? Cortar esse cara. Então, fica o x ao quadrado igual a 13, mais y ao quadrado igual a 3 vezes 3, 9, igual a 1. Essa é a equação da elipse com o foco, né? Se ele me der o valor do foco. Então, vocês têm que pensar o seguinte, eu tenho dois casos. Um quando o A está aqui e o outro quando o A está aqui. Se o A estiver debaixo do Y, ela está de pé. Né? Vamos pensar assim, ela está de pé. O raio maior está no Y. Se o A estiver aqui, ela está deitada. O raio maior está no X. Se ele me der o raio maior, que é o A, e o raio menor, que é o B, já substituo na fórmula e já acho a equação da elipse. Agora, se ele me der o raio menor e o foco, aí eu acho o A
pela relação pitagórica, pego o A e o B, substituo na fórmula, tá? Se ele me der o raio maior e o C, que é o foco, eu acho o B pela relação pitagórica também. Só tem que tomar cuidado aí. Eu vou ter esse valor e esse, vou passar esse cara para lá menos e vou achar o B aqui, tá? E aí, achando o B, venho e substituo na equação da elipse. Então, não tem muito segredo aí. Tá joia? Vamos, professor faz uma questão com raiz quadrada. Você quer que dê um outro exemplo aqui, com raiz? Acho que tem uma lá na fórmula, na prova, né, que caiu 2 raiz de 7, por exemplo, né? Vamos criar essa situação aqui. Vou criar uma situação, tá? Então, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho essa elipse aqui, ó. Então, eu tenho essa elipse, ó, ela já é diferente, certo? Esse cara aqui, vou supor que ele é raiz de 3, e esse cara aqui, vou supor que ele é 3 raiz de 2. Joia? Então, eu dei o raio menor e dei o raio maior, tá? Então, raio menor é igual a raiz de 3, e o raio maior, 3 raiz de 2. Opa, eu sei que o raio menor é o meu Bzinho. E eu sei que o meu raio maior é o meu Azinho. Não sei nem se esse 3 raiz de 2 aqui é maior, tá? Então, vou pegar esse cara aqui e esse cara e já substituir na fórmula, tá? Qual fórmula eu vou usar? Vou usar aqui, o raio maior está sobre o y. Então, vou colocar aqui, ó. A ao quadrado, b ao quadrado igual a 1. Vamos substituir esses caras aqui para ver como é que fica? Olha como é que vai ficar. X ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. B é a raiz de 3. Então, ficou raiz de 3 ao quadrado. E esse cara aqui, 3 raiz de 2 ao quadrado. Igual a 1. Esse cara ao quadrado é só cortar, certo? E agora esse cara aqui? Como é que eu faço isso aqui? Tá? O que eu estou tendo? Eu estou tendo 3 raiz de 2 ao quadrado. Quando eu tenho uma multiplicação elevada ao quadrado, eu tenho que elevar esse cara ao quadrado e elevar esse cara ao quadrado. Então, na verdade, eu tenho que resolver isso aqui, ó. 3 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. Aqui eu posso cortar e aqui eu elevo. 3 vezes 3, 9. E aqui cortou, virou 2. Então, 9 vezes 2, 18. O resultado de 3 raiz de 2 ao quadrado, ó, dá 18. Por quê? Eu elevo esse cara ao quadrado e elevo esse cara ao quadrado. Tá? Aí o resultado eu multipliquei. Então, vai ficar como resultado isso aqui, x ao quadrado. Cortei, ficou 3. Mais y ao quadrado sobre 18. Essa é a equação dessa elipse aqui, ó, tá? Elipse. Tá joia? Vamos encerrar a aula? Depois da próxima aula eu vou fazer aí como achar a equação geral da reta, usando aí o determinante. Questão 12. Ah, mas tá igual? Não, né? Eu troquei os valores, né? Beleza. Só para vocês saberem aí. Aí eu acho que já dá, vocês conseguem fazer um pouquinho. Depois eu mostro aí como achar a equação geral da reta usando determinante, beleza? Vamos marcar para outro dia aí. Beleza. Joia, abraço. Eu vou editar aqui e já vou postar para vocês. Alguém quer fazer uma pergunta antes aí? Quer que eu resolva algum exercício? Faça alguma explicação? Ah, qual vai ser o... Vamos combinar no zap aí. Vamos combinar no zap o horário. Tá joia? Falou, abraço. Encerrar a transmissão aqui.